Bom dia, meus amores. Eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra que eu acabei de receber. Havia na Bíblia um servo que a Bíblia compara essa parábola, na verdade, com o reino de Deus. E fala de um senhor que pega suas terras e divide para 3 servos. Um servo, ele dá 5 talentos, 5 pedaços de terra. Outro servo, ele dá 2. E o outro, ele dá 1. O servo que tinha 3, pega os 3 talentos, os 3 pedaços de terra, os 5 pedaços de terra, quer dizer, e vai lá e negocia e multiplica e fica com mais 5. O de 2, ele vai lá, negocia, multiplica e fica com mais 2. O de 1 pensa, fica achando que o Senhor vai questionar, que o Senhor não vai querer que ele faça as coisas daquela maneira, que ele sabe das coisas que o Senhor dele tem, que ele não semeia onde ele planta. E aí ele fica pensando com seu intelecto, e aí ele para e chega a uma conclusão triste. Ele vai lá e enterra aquele talento. Ele vai lá e guarda aquela terra e não administra, deixa ela do jeito que tá. Passa um tempo, o Senhor volta e requer as terras. Quando chega lá, o Senhor pergunta: o que é que vocês fizeram? E aí cada servo vai e fala: o que teve 2, o que teve 5, o que recebeu 5 vai lá e devolve 10, o que teve 2 devolve 4, e o que teve 1 fala para o seu servo: meu senhor, como eu ia fazer? Eu sabendo que o Senhor era daquele jeito rigoroso, sabendo que o Senhor planta e não não planta onde semeia, como é que eu ia fazer isso? E eu fiquei com medo. E eu fui lá e eu enterrei as minhas terras. E aí o Senhor pega e diz ao que deu 5: servo bom e fiel, multiplicastes, venha, participe do meu gozo, entre na minha terra comigo e coma do bom e do melhor. Participe da minha alegria. E o segundo servo também, ele entra aí muito contente. Mas o terceiro servo, o Senhor fala para ele assim: servo inútil, servo negligente, servo mau, nem ao menos teve a atitude de dar ao banco para que esse talento se multiplicasse e a minha terra pelo menos me desse juros? E aí eu parada aqui pensei: nossa Senhor, como esse servo foi duro. Como esse Senhor foi duro com esse servo. Mas na realidade não. Essa parábola ela está falando sobre o reino de Deus na terra. Como Deus tem te dado a oportunidade e Ele te dá talentos mediante aquilo que você pode, que você tem condição de viver, que você tem condição de multiplicar. Só que você não tem atitude nem de multiplicar um talento sequer. Deus ele tem 5 talentos na Bíblia e você não sabe nem quais são, e eu não vou lhe dizer porque você vai lá ver. São 5 talentos ministeriais. O que você tem feito para o Senhor? Para que quando ele voltar, porque assim, ó, deixa eu te falar. Se você não multiplicar o que Deus tem te dado, você vai ficar de fora do reino. Você vai ficar de fora, você vai ficar olhando e somente contemplando com seus olhos como é bom ter a presença, como é bom saber que Deus está conosco. Então não fique aí parado, vivendo todos os dias a mesma coisa. Mude, se ressignifique, se conheça. Comece a entrar na mente, comece a ter a mente de Cristo. Comece a pensar com seu espírito. Comece a fazer com que o seu espírito tenha domínio sobre sua alma e a sua alma domínio sobre seu corpo. Não fique aí parado achando que as coisas vão acontecer do nada. Se você se movimentar, as coisas vão acontecer porque a oportunidade é filha da atitude. Não fique parado. Então, essa foi a palavra que eu deixo pra você nessa manhã. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Tem gente que fala que hoje é dia de começar as coisas. Eu comecei ontem. Então, hoje é segunda-feira, o segundo dia da semana. Você ainda tem mais outros dias. Vamos fazer alguma coisa. Vamos melhorar. Vamos continuar fazendo coisas que multipliquem aquilo que Deus te deu. Vá transbordar na vida de outra pessoa. Nem que seja eu te amo. Tem gente que precisa de um abraço, tem gente que precisa de um eu te amo, tem gente que precisa de R$1 para comprar o pão. Multiplique coisas boas, multiplique
aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma palavra como essa que Ele me deu nessa manhã, eu preciso multiplicar. Eu precisava dizer para você, porque você não pode ficar de fora do reino. O reino de Deus é para aqueles que buscam a sua presença e dão prazer ao Senhor. Então não se permita ser roubado, não se permita enterrar aquilo que Deus te deu, porque senão no dia que Ele quiser, que Ele vier para requerer aquilo que Ele te deu, você vai ficar de fora desse reino. Então não aceite isso, não aceite essa mentira. Não importa o tempo que você tem, não importa o que você está fazendo, não importa quem você é. Deus te deu algo sobre a sua capacidade de dominar aquilo. Então vá lá e multiplique, tá bom? Bom dia!